Não se pode discutir o Brasil em aspecto nenhum nesse momento em que a Lava Jato sofre pressões, em que muita gente está indo acertar contas com a justiça. Não se pode discutir o Brasil sem entender o que se passa na questão da economia. O que é que está rolando com relação aos milhões de desempregados? É verdade que se está recuperando o tempo perdido? Onde é que está o buraco negro de tudo isso que acontece? E eu não conheço outra pessoa para levar a você a melhor informação que não seja o Istvan Kasnar, o meu querido professor de economia, ele que é um dos responsáveis pelo funcionamento da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, e é com ele que nós vamos bater esse papo e que certamente você está aproveitando e já aproveitará muito mais, porque se prestar atenção vai compreender muito melhor o que acontece no Brasil de hoje. Istvan Kasnar, é um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV. Olá, Ronaldo. É uma alegria também estar contigo, com todos quantos vêm a Menorá, que cada dia que passa está realmente apresentando mais e mais espectadores. Então não apenas isso anima, como também nos dá mais energia mútua. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando o Menorá na TV de hoje com o professor de economia Istvan Kasnar. Meu querido amigo, tudo bem contigo? Tudo ótimo, apesar dos pesares e ante tantos desafios brasileiros que temos que enfrentar. Istvan, se você fosse hoje um investidor internacional com muito dinheiro em caixa, como é que você olharia para o Brasil e como você definiria a hipótese de investir nesse país? Bom, eu creio que a gente teria que olhar para vários aspectos, evidentemente, que vão se complementando. Primeiro, o fato de que o Brasil, por ter passado 2 anos de fortíssima recessão, 2015, 2016, está voltando a se recuperar, embora lentamente, e justamente por isso ele ainda está com muitas organizações valendo na bacia das almas, ou seja, estão baratas e para este momento a compra por parte de capitais internacionais de empresas brasileiras é muito atraente. Segundo, é evidente que ano que vem é o ano de eleições, então quem vencer criará maior ou menor credibilidade, com isso também legitimidade em sua posição. Nós estamos fracos porque tivemos um impeachment e esse impeachment evidentemente afeta muito a percepção das organizações, dos grandes compradores. Terceiro, a China já está decidida a participar pesadamente, como já o faz, de privatizações, sobretudo no ramo de infraestrutura, para energia, portos, aeroportos, sempre tem capital. E quando ela entra e compra, se os contratos são estáveis, os outros também seguem, e eu não diria que há um efeito manada ou imitação, mas também partem do princípio que não podem deixar só a China sozinha ingressar no Brasil e comprar. Então o momento é bom para o capitalista internacional e para quem acredita que o ano que vem será de ainda mais crescimento econômico, como deverá acontecer. Mas você diz que o momento é bom porque os chineses vêm por aí, e se você também diz que os chineses não virão sozinhos porque virão acompanhados de outros capitalistas que não vão permitir aos chineses estarem sozinhos num Brasil com todas essas possibilidades, não significa dizer também que a economia brasileira vai respirar e vai melhorar a qualidade da sua condição com os investimentos que chegarão? Sim, exatamente. Na verdade, este ano e ano que vem, as economias desenvolvidas estarão apresentando um razoavelmente bom desenvolvimento. Os Estados Unidos já estão crescendo a 3%, 3,2%, o que é soberbo para eles. Na Europa, embora haja fraquezas de todo tipo, e sobretudo com a Inglaterra o Brexit se faça notar, a Alemanha também segue na sua rota de crescimento e desenvolvimento, a Holanda também tem uma boa posição, então isso significa que há
capitais para alocação. Como no Brasil a taxa de juros é muito alta, assim como a taxa de retorno média das empresas, e nós bloqueamos finalmente, podemos ver de que não existe uma alta de imposto, porque embora o imposto seja um drama e o governo federal queira aumentá-lo para fechar suas contas que são deficitárias, mas a população está dizendo um basta. Vemos também no Congresso Nacional que o próprio presidente do Congresso, Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já está dizendo não a tantos impostos. Isso acaba criando expectativas de normalização, pelo menos sob o aspecto do crescimento da carga tributária, e isso facilita a vinda dos empresários. Agora, você tem toda a razão. Nós vamos andar sobre ovos, a situação é extremamente delicada, as pressões pró-impostos continuam violentas, surpresas grandes podem acontecer. O que a gente necessita é de uma rota regulatória bem estimada, bem montada e que dê credibilidade para que os contratos sejam cumpridos e não ocorram surpresas a toda hora. O que é uma rota regulatória bem azeitada? O que você quer dizer com isso? É essencialmente se manter, uma vez feitos e realizados acordos com eles, sem alterá-los, sem tampouco criar uma série de emendas, sem gerar alguns penduricalhos adicionais que alteram a regra dos jogos. O que se nota é que no nosso país a fragilidade do poder do governo executivo federal acaba criando facilidades na negociação com o Congresso para alterar todo tipo de reforma, como a da Previdência, que nunca sai, como a trabalhista, que sai em parte, e assim por diante. Logo, na verdade, nós necessitamos, isso sim, estabilizar com racionalidade os acordos e as regulamentações, porque a partir daí os empresários conseguem ver aquilo que podem fazer e transmitem isso em seu plano estratégico, em seu plano de investimentos, em suas realizações de projetos. Capital e dinheiro agora nós temos. A taxa de juros caiu, está caindo. Então, com a taxa de juros referencial diminuindo, o sacrifício de pagar o déficit público também vai ser algo menor. Sobrará capital e crédito para que as empresas possam também renovar seus estoques, contratar mais pessoal, quanto mais agora com esta flexibilidade da reforma trabalhista, que não é perfeita, mas ainda assim é aceitável. Isso tudo acaba criando condições da economia entrar em ignição, em retomada, na tendência da alta que já está acontecendo. Agora é óbvio, eu insisto com isso. Ronaldo, a gente precisa de um país no qual as surpresas sejam deixadas para trás, esquecidas e não podem mais acontecer. A gente tem que ter regras do jogo claras, contínuas e conhecidas por todos. Agora, Istvan, tudo isso que você está dizendo aí depende fundamentalmente de quem comanda o país. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Do jeito que as coisas estão hoje, você enxerga qualidade para que o que você propõe seja colocado em prática e mantido? Você tem razão. Existe até um quarto poder que eu chamaria hoje de Ministério Público, que está também assumindo uma posição cada vez mais até visível, se não dizer agressiva, para pôr em ordem aquilo que está aí. Agora, nós vivemos um governo tremendamente frágil, é um governo... Quando você diz frágil do ponto de vista da empatia com a população. Sim, é isso? Sim, certamente. Porque do ponto de vista da relação com o Congresso, não é nada frágil. Bom, na verdade, o senhor presidente Temer tem um indicador entre 3% a 5% de muito bom governo e o índice de popularidade dele, portanto, é extraordinariamente baixo. Patina exatamente na lama. Agora, você tem razão. Junto ao Congresso, ele sabe fazer acordos que o perenizam ou mantêm ali. Agora, isso até o ano que vem, e aí teremos as eleições. O fato é que um governo fraco acaba criando uma série de acordos mediante os quais cede, dá, entrega. E isso, evidentemente, não dá condições de falarmos em estabilidade. Pelo contrário, o que a gente sente é alta volatilidade e enorme quantidade de surpresas, quanto mais por conta desses poderes do judiciário, do próprio
Ministério Público descobrindo escândalos a rodo, um depois do outro. Mas, como um todo, a gente pode notar de que a economia, sob esse aspecto, já viu que existe uma diferença entre seu próprio funcionamento e o funcionamento no judiciário de todos esses escândalos que estão sucedendo. A economia tinha que ter uma retomada, ela está sucedendo porque a inflação já cedeu. Tivemos em 2016, bem no início desse ano, taxas de inflação próximas a 11% pelo IGPDI. Agora essa inflação está ainda dando deflação, 1,24% para setembro, ou algo muito próximo. Então, quando você tem preços em queda, é evidente que significa também pressão de demanda menor, capacidade de, com isso, poder aquisitivo, dado o combate à inflação, aumentar, e aí então com a população voltando a comprar, evidentemente formam-se mais estoques, contrata-se mais pessoal, e a consequência é essa. A ignição da economia, embora fraca em 2017, quem sabe nós vamos chegar a 1,5%, 1,7% de crescimento do produto interno bruto, mas no ano que vem, que é um ano eleitoral, melhoraremos. Vamos a 2,5%, 3%, quem sabe. Só espero, e acredito que isso não vai acontecer, que a população não enxergue especificamente no governo Temer o herói ou o grande mentor de uma retomada econômica. Isso é associado a uma natural retomada por conta da redução da inflação, porque, efetivamente, o déficit público permanece brutalmente alto e tem que ser combatido. Já há também uma tendência a isso acontecer, mas o principal não aconteceu. Eu estou me referindo à reforma da Previdência, que vai sendo deixada para lá, ou então vai sendo mal formada, deformada, desmontada, e isso é gravíssimo para o futuro do Brasil. Isto em anos eleitorais, no nosso segmento, toda a comunicação, ela vive de publicidade. Se ela não tem publicidade, ela não consegue se manter em pé. É assim com a Globo, é assim com a Record, é assim com a Bandeirantes e é assim com o nosso micro-universo de Menorá. Nos momentos eleitorais, as publicidades são congeladas pela lei. Publicidades que são oriundas de órgãos públicos, que são os maiores anunciantes sempre no Brasil. Você acredita que no ano eleitoral nós vamos ter crescimento em termos genéricos no Brasil? É assim que você vê realmente essa questão? Ou você talvez imagine que possa haver o contrário, ao invés de crescimento, uma estagnação? De fato, 6 meses antes das eleições, o governo não pode mais contratar. Então você tem toda a razão nessa percepção. Agora, nós estamos efetivamente em novembro, digamos que isso significa que surgem ainda 5 a 6 no máximo meses pelos quais é possível contratar. Estamos falando de 7 meses. Então estamos apertados de tempo, exato, e a consequência é muito clara, é agora ou nunca. Então essa pressão vai aumentar. Agora, é preciso diferenciar e tomar muito cuidado, porque do ponto de vista geral, genérico, a economia está retomando, há indicadores muito claros em alguns setores muito importantes da economia que mostram novos empregos ou mais empregos ou reemprego, emprego do passado sendo confirmado agora, assim como aumento e expansão de vendas e aumento e expansão da demanda na cadeia de suprimento aos fornecedores de mais produtos. Então eu estou me referindo ao setor automotivo. A indústria automobilística está apresentando indicadores de crescimento de demanda junto a fornecedores de mais de 24% nos últimos 12 meses. Indústria farmacêutica e do petróleo, que agora está sendo abençoada, entre aspas, por uma retomada do preço do petróleo no campo internacional. Então isso reflete também a favor do Brasil. Então você tem também todo o setor petroquímico que está se ajustando. A Petrobras, apesar dos pesares com os acordos que tem obtido recentemente, está retomando. No terceiro trimestre apresentou lucro, embora muito baixo, próximo aos 230 milhões de reais, é um décimo do que se esperava. Mas ainda assim é lucro. Significa então que começa a haver um pequeno espaço para que essa organização volte a contratar, embora ela esteja no momento negociando com todos os fornecedores preços novos e, infelizmente, também para baixo. Então, no setor de mídia e telecomunicações, a retomada de anúncios
propagandas, publicidades, serviços variados, certamente que vai suceder e vai acontecer. Mas embora isso ocorra, será ainda assim em ritmo relativamente lento. Por quê? Porque primeiro se está fazendo uma ordenação nas casas, se está fazendo uma operação limpeza de dispêndio, pagando-se muito juro ao sistema bancário, porque inúmeras organizações tiveram que se endividar, e aí então é que elas voltam a contratar. Agora, a publicidade e propaganda é absolutamente vital, e o Brasil não pode deixar de valorizar essas organizações. Seja essa que você citou, Globo, muito bem, seja uma CNT, uma Tupi, seja uma Menorá. Não é porque ela é pequena. Na verdade, a gente sabe que pimenta é pequena, mas é forte. Pois é a mesma coisa, a pimenta do reino vale muito. Por quê? Porque expande por efeito multiplicador as diversas vendas que podem acontecer. Para cada R$1 que você investe em propaganda, você cria vendas de 3,2, por exemplo, no mercado cervejeiro. Então é essencial promover publicidade, propaganda e marketing. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Istvan Kasnar, ele que é economista, é professor da Fundação Getúlio Vargas e que está nos dando uma aula de como o Brasil está se comportando, vai se comportar e poderá ainda melhor se comportar num futuro próximo. Não saia daí, já voltamos com Istvan Kasnar e o segundo bloco de Menorá na TV. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, hoje entrevistando Istvan Kasnar e a economia brasileira. Vamos falar um pouquinho de Rio de Janeiro. Ô Istvan Kasnar, eu fui acostumado desde muito jovem, até criança, a frequentar o Maracanã. O Maracanã, durante toda a minha adolescência e grande parte da minha vida adulta, foi o templo do futebol mundial. O Maracanã hoje está jogado às traças. Acontece um jogo ou outro de vez em quando. O Flamengo joga na Ilha do Governador, o Vasco joga em São Januário, o Botafogo joga no Engenhão, o Fluminense muitas vezes joga no Maracanã, porque não tem o seu estádio, e muitas vezes joga no Engenhão, mas a verdade é que o glamour do Maracanã se perdeu. O que é que significa para a economia do Rio de Janeiro a decretação da morte do Maracanã? Olha, o Maracanã certamente que é um dos grandes templos do futebol, é uma referência. Se a gente pensa no Brasil do futebol, Maracanã imediatamente vem à mente. Se a gente pensa na Inglaterra, é o Wembley e assim por diante. Agora, efetivamente, o futebol move a demanda pelo esporte no Brasil. Aproximadamente 57% dos brasileiros são fanáticos por futebol e o consideram como o esporte mais querido e mais amado, né? Então, efetivamente, é preciso dar muito valor, porque o futebol ele ultrapassa efetivamente aquela noção apenas mercantil que nós temos e se torna um símbolo de atividade esportiva, unificação de interesse das comunidades, aproximação de pessoas, retirada das crianças humildes e pobres da rua e assim por diante. O Maracanã, se ele está vazio hoje, também como consequência de enormes escândalos financeiros, está associado a uma necessidade de revisão de tudo que lá aconteceu. Eu me lembro que 3 anos e meio para 4 anos atrás, eu pessoalmente denunciei numa conferência do Banco Central que estava sobrefaturado o Maracanã e que era impossível acreditar que as empreiteiras tivessem gasto e recebido 1.360 bilhões de reais para construção, reconstrução, manutenção, desenvolvimento e modernização do Maracanã. Aquilo estava absolutamente sobrefaturado. E, logo depois, 3 meses após essas denúncias, nós vimos que simplesmente a contabilidade financeira criativa do Maracanã reduziu em mais de 250 milhões as contas públicas daquele estádio. Ora, efetivamente, para a Copa do Mundo, o Maracanã foi um sucesso. E nós tivemos uma Copa, efetivamente, FIFA, sensacional. Problemas mínimos.
o legado que isso acabou criando pelo efeito multiplicador, melhoria da praça na região, melhoria das vias públicas, capacitação para que o sistema de drenagem de águas funcionasse bem, acabou representando um ganho para a cidade do Rio de Janeiro e para o próprio Estado. Mas, efetivamente, nós temos um sério problema na política pública estadual do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou um buraco negro, recebe todos os mega eventos, todos os mega projetos. Também aí está, obviamente, estamos falando das Olimpíadas que vieram a seguir, Rio 16, mas nós não aprendemos necessariamente a criar uma repartição de recursos para uma despolarização no Rio de Janeiro que mantenha o estado do Rio de Janeiro como um estado forte. Ele representa 11,5% aproximadamente do produto interno bruto do Brasil, mas ele vai perdendo posição, porque o Rio de Janeiro ele não pode viver apenas de eventos. Eventos acontecem, é preciso substituir. Da medida que nós não fizemos uma agenda para o Maracanã, uma agenda para a Cidade Olímpica, uma agenda com cronogramas e projetos que pudesse ser colocado a favor da comunidade, como, por exemplo, crianças das escolas aproveitando a Vila Olímpica, aproveitando as arenas, aproveitando melhor o Maracanã e assim por diante, nós desmontamos a capacidade organizacional e, com isso, também produtiva de elementos que geram renda e emprego no estado do Rio de Janeiro. Istvan Kasnar, você já ouviu falar de algum país que se desenvolva sem aplicação profunda de verbas na qualidade da sua educação? Como é que você avalia o que acontece com a educação no Brasil? Existe algum projeto nacional para a educação no nosso país? Educação é um fator absolutamente essencial e determinante para o desenvolvimento de um país. Você precisa de mão de obra qualificada, pessoas com conhecimento. Portanto, isso vem desde a base. Creches para socializar as crianças desde o início são absolutamente essenciais para que elas tenham condições de se socializar, se comunicar, se apaziguar, se relacionar, criar amizades, e isso vai pela vida toda. Primeiro grau, segundo grau, ensino médio, ensino universitário, nós temos no Brasil inúmeras quantidades de escolas, mas resta saber se de fato estamos ensinando. Então o grau de alfabetização do Brasil melhorou muito nos últimos anos. Temos hoje 98,3% da população frequentando as escolas na idade escolar devida. Mas isso não é suficiente, não se dá um apoio suficiente e adequado para o professorado. A nossa remuneração professoral é sumamente baixa na maioria das escolas públicas, para a maioria dos professores universitários, com naturalmente as exceções honrosas de sempre. Então, se o projeto educacional pauta-se sobre solavancos de propostas momentâneas com reformas absolutamente extemporâneas, nós não vamos muito longe. Vamos olhar para o outro lado. Coreia do Sul é o melhor exemplo de investimento pesado em educação nos últimos 30 anos e se transformou num país desenvolvido, com alta produtividade, com qualidade dos serviços. Educação imediatamente repercute no mercado de trabalho. Eles conseguiram aumentar o produto interno bruto do país deles em 30 anos 6,2 vezes. E no mesmo período, nós no Brasil só aumentamos em 87%. A educação, obviamente, não está unicamente explicando este fenômeno, mas é determinante e insisto com isso, tem que ser promovida. Você que estuda as condições econômicas brasileiras, o que é que o Brasil investe em ciência e tecnologia? Porque educação é básica. O sujeito tem que aprender a ler, escrever, conhecer a história do país, saber a profissão que ele escolheu, como funcionar. Mas e ciência e tecnologia? Israel, por exemplo, descobre a cada minuto uma série de aplicativos que deixam bilionários meninos de 17, 18, 19 anos de idade. Como é que vai a aplicação de verba em ciência e tecnologia no Brasil? Bom, essa é uma questão nevrálgica, porque ciência e tecnologia necessita ser correlacionada também no campo de invenções, descobertas, apropriações de direitos de propriedade intelectual, a capacitação de expansão e, com isso, de formação de empregos, geração de riqueza e renda de um país. No Brasil, quando nós pegamos a lista dos 20 países que mais criam dispêndios em ciência e tecnologia, notamos que o país, pelas contas nacionais,
gasta aproximadamente 0,8% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. É muito pobre. É muito pouco. Basta ver que no Japão eles gastam 3,6% no mesmo período, período 2000-2015. Nos Estados Unidos é menos, 1,8% do produto interno bruto. Só que eles têm um produto gigantesco. Então aquela massa de recursos dos Estados Unidos suplanta largamente o Japão. Mais grave ainda, nós necessitamos no Brasil revisar a estrutura da tributação sobre a ciência, a tecnologia e os investimentos nessa área. Por quê? Porque efetivamente a carga fiscal que se coloca sem que se permita a redução contábil do investimento que se faz com nossos cientistas, com nossos descobridores, nos laboratórios, nos diversos espaços universitários que são importantes para isso, é uma alíquota de 45%. Enquanto isso, na França, se dão subsídios e se repassam recursos sem que haja uma retirada fiscal daqueles que estão interessados em investir. Então o Brasil está numa situação realmente muito complicada desse ponto de vista. Mais ainda, se a gente olha para, patentes, direitos autorais, como que uma indução sucede para que muitas das invenções, no lugar de serem registradas no Brasil, sejam registradas lá fora, porque você acaba recebendo os royalties bem e não tem um empuxo de impostos tão grave quanto no nosso país. Então necessitamos sim da operosa ação do INPI, do Legislativo brasileiro, para revisar a política tributária sobre ciência e tecnologia, assim como também todos os direitos de propriedade intelectual e industrial, porque é isso que move os diferenciais a favor da manutenção de investimento aqui ou não. Como vão as empresas hoje nas bolsas de valores nacionais? Ou melhor, na Bolsa de Valores de São Paulo, que é a Bolsa de Valores brasileira hoje? Bom, é muito relativo e, evidentemente, você tem de tudo. O Brasil permanece e continua sendo um país de contrastes. Mas o que se pode notar é que, ao longo dos últimos meses, a Bolsa tem apresentado valores positivos. Resultados ótimos. Resultados bons, ótimos. Que estão... Isso continua assim na tua avaliação? Eles corroboram a expectativa de retomada da economia. Eles são também uma forma de se falar na confiança que os empresários têm e mantêm na evolução econômica. Então, é evidente que a Bolsa reflete lucros futuros esperados. Se o sinal é positivo, é porque se acredita que os ganhos ocorrerão. Agora, o que se nota é muito claro. Você tem uma recuperação do setor químico, petroquímico, veterinário. Você tem uma melhoria muito clara no setor automotivo. Você tem uma recuperação leve no setor siderúrgico, que é muito submisso à capacidade de exportação para a China, para a Alemanha, para os Estados Unidos. Mas você tem inacreditável taxa de retorno e lucros do setor bancário. O setor financeiro, a intermediação financeira no Brasil bombaram, até porque o governo Temer, entre outros, tomou uma medida do tipo: FGTS vai ser liberado para todo mundo. Evidentemente que se todo mundo paga as suas dívidas aos bancos, os bancos reduzem seus riscos, recolhem o capital e acabam se otimizando. Então eles estão prontos para uma alavancagem até maior. Na verdade, a Bolsa de Valores vai muito bem, obrigado desse ponto de vista. E o mercado de commodities, que é inesquecível. Quer dizer, houve uma valorização do milho, da laranja, do sorgo, da soja, do mercado de carnes, apesar dos problemas que tivemos com a JBS, gravíssimos. E isso acaba criando também uma capacidade de inúmeras trading companies e grandes companhias exportadoras gerarem lucros adicionais. A consequência é muito clara. A Bolsa de Valores está apresentando bons indicadores de valorização em geral. Ô, Istvan, quem escuta você falar, imagina que o Brasil está se preparando para novamente andar ou singrar os mares de vento em popa. É assim que a gente deve olhar o que você está dizendo? Eu acredito mais que a gente vai ter que singrar em tormenta a popa, a proa, a estibordo e a bombordo. Por todos os lados o que você tem são nuvens cinzas com grandes trovoadas. Quer dizer, os escândalos políticos não parecem se arrefecer. As descobertas estão aí
a olhos vistos que o Ministério Público apresenta, que a Polícia Federal com tanto empenho está demonstrando. Estamos chegando cada vez mais perto de um ano eleitoral e estamos vendo a instabilidade política dos próprios partidos. O PSDB despedaçado, desmontado, né? Um Tasso Gereissati apeado do poder. Você acredita em renovação dos quadros políticos eleitorais? Você acredita que vai haver uma renovação esmagadora nas câmaras legislativas, nas casas de leis brasileiras e também no Congresso Nacional? Então, no meio dessa tormenta, a economia evolui porque ela encontra na inflação baixa uma nova possibilidade de avanço com crescimento. Mas é evidente que as elites tradicionais querem manter seus poderes e possuem meios econômico-financeiros patrimoniais para tanto. Logo, manter-se-ão e, sobretudo, no Nordeste. Isso você está dizendo, então, que não vai haver grandes modificações nos quadros políticos brasileiros eleitos. Combien plus ça change, plus c'est la même chose, já diziam na França. Quanto mais muda, mais é a mesmíssima coisa. Então eu acredito em renovações parciais, tópicas, localizadas, às vezes aquela estimativa de esperança, tipo João Dória em São Paulo como prefeito, mas não acredito que a essência de um país profundamente enraizado em valores elitistas, tradicionalistas, vá mudar. Infelizmente não acredito tanto assim. Muito bem, nós estamos encerrando então o segundo bloco de Menorá na TV com Istvan Kasnar, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, alguém que conhece o tema e que está nos ajudando a destrinchar o Brasil econômico de hoje. Não sai daí, porque no próximo e último bloco, no terceiro bloco de Menorá na TV, Istvan Kasnar vai contar para nós o que é que ele pensa do Banco Central brasileiro, da gestão no Banco Central e da gestão no Ministério da Fazenda. Já voltamos. Isso, nós estávamos conversando no rádio, e você me dá sempre a honra de abrilhantar o Confronto Metropolitana, que é o nosso programa de rádio, pela 1090M diariamente, que Lula foi bem na economia, surfou uma onda de evolução econômica mundial. Depois vem a Dilma, Lula pede a ela que mexa no sistema econômico, mexa no Ministério da Fazenda, ela reluta, não quer mexer, mexe, depois retira a pessoa, que foi o Joaquim Levy. Lula insistia com o nome de Meirelles, vem Temer e coloca Meirelles no Ministério da Fazenda, e Meirelles vem com o Ilan Goldfein no Banco Central. Como é que você vê a atuação do Ministério da Fazenda e do Banco Central brasileiros nesse momento grave de alta crise que o país está atravessando? A retomada econômica, ou atividade econômica, depende essencialmente de política fiscal e de política monetária. A estabilização... O que você quer dizer com isso? O que é política fiscal e o que é política monetária? A estabilização passa por aí. Política fiscal implica em criar equilíbrio nas contas públicas, de tal maneira que as receitas sejam maiores ou pelo menos iguais às despesas. Mas primeiro vem a receita, primeiro vem o faturamento de impostos, a arrecadação tributária, depois as despesas. O que sucede é que no governo Dilma houve uma atrapalhação e gastou-se fora do previsto, de tal maneira que agora estamos vivenciando dramáticos déficits públicos, que acabam implicando na emissão de título público e na rolagem da dívida pública. Isso pode pressionar... Ou seja, o governo tem que pegar dinheiro emprestado para poder pagar o gasto que cometeu fora do faturamento. Perfeitamente. Faturou menos, gastou mais, tem que pegar dinheiro emprestado. Isso. Isso se chama déficit público. E isso acaba implicando numa alta das taxas de juros e chuta para fora, é um efeito crowding out, como se diz em inglês, aqueles empresários que a rigor gostariam de evoluir, mas sobretudo em condições de taxas de juros estáveis, com seus investimentos, suas programações econômicas. Então esse déficit público atualmente é exatamente o epicentro da atenção do ministro da Fazenda. O que se nota é que ele está com a busca de diversas reformas, entre elas a da Previdência, deixa muito claro que isso é essencial e ele está correto, mas não tem tido nem recebido força suficiente
para fazer passar no Congresso uma medida tão séria, tão grave, tão profunda. Esse déficit público pode rodar entre os 80 bilhões ao ano, 90 bilhões, mas, sobretudo, se ele é crescente por conta do fato de que mais aposentados se apresentam e menos mão de obra vai sendo empregada no país, então aí nós temos um drama para os próximos anos. Em 2020, nós podemos, 2024, ter condições de impago, ou seja, não poderemos pagar o que devemos a aposentados, pensionistas da Previdência. Com isso, o país vai parar também em boa parte. Do ponto de vista da política monetária, pode-se notar de que o presidente Ilan Goldfein tem adotado uma medida depois da outra coerente, correta, transparente, bem avisada, claramente informada para a comunidade, para o mercado econômico financeiro. A consequência é que o Banco Central está de fato cumprindo seu papel, que é não admitir inflação, combatê-la com unhas e dentes. E ela está caindo, despencou. Já vivemos uma fase de deflação, como acabei de dizer, e como consequência, mesmo que a inflação pegue ou retome ou aumente um pouco, ela ficará muito abaixo da meta de 4,5%, que é o que o Banco Central tem como objetivo, target anual. Mas essa inflação é verdadeira, Istvan? Essa inflação baixa é de verdade? Porque as pessoas reclamam, vão ao supermercado, não tem dinheiro para comprar as coisas, os preços sobem de uma maneira absurda, a gasolina sobe desbravadamente ou desbragadamente, e aí? Isso não é inflação, não faz inflação, e não faz inflação maior do que o que é oferecido ao povo como informação? É muito boa, interessante a sua sensação sobre o que é um indivíduo ou a população percebendo a evolução de preços e a realidade pela média. Então, um instituto seriíssimo como o IBGE e outros, como a Fundação Getúlio Vargas, que levantam preços, sabem perfeitamente montar uma cesta de consumo, colocar ali dentro aqueles que são os bens e serviços representativos de consumo da população e levantar a evolução de preços. Os preços têm, sim, caído mormente, majoritariamente, e é isso que é refletido pelo IPC, IPCA, INPC, IGPDI, IGPOM e assim por diante. São vários indicadores de preços e temos muito no Brasil. Agora, quando você olha para a tua inflação pessoal, para o teu nível de preços, você tem uma cesta pessoal. Essa cesta pessoal pode ter produtos que estão fora da cesta geral de um IBGE. Quer dizer, por exemplo, quem vai viajar e faz turismo no exterior tem outro tipo de custo de vida. Então a consequência é que você vai sentindo esse custo de vida diferenciado daquilo que é uma média nacional. Também a inflação em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes produtores de bens e serviços, é muito diferente da inflação em Rondônia ou no Acre ou no Amapá, onde a inflação é mais alta mensalmente. Então aqueles que estão lá podem dizer, peraí, isso daí não vale para mim. Por que vocês estão acentuando dessa maneira? Então aí você vai ter que pegar uma outra coluna de preço para sentir o teu mais próximo. Nós não poderíamos conversar sobre economia sem conversarmos sobre o Rio de Janeiro. Como nós chegamos a esse ponto? Tudo que nós estamos sofrendo no Rio se deve ao aumento, ou melhor, à estagnação e diminuição do preço do petróleo, portanto, ao fato de que o petróleo caiu assustadoramente, o barril de petróleo que valia 100, hoje vale 30 ou 40, é por aí? Ronaldo, essa é uma das questões mais importantes que a gente pode colocar para o Brasil de hoje. O Rio de Janeiro é uma referência nacional, é um estado extremamente importante, tem um produto interno bruto próximo a 11, 11,5% do país como um todo. Portanto, o Rio de Janeiro mexe, altera as bases da economia da sociedade brasileira. Se a gente analisa os dados e as informações do Tribunal de Contas do Estado, da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, a gente constata que entre os anos 2012, que é um ano de inflexão, mudança de sentido, a 2016, o Estado do Rio de Janeiro passa a ter um produto interno bruto que, em média, mal cresce a 1,25%. Por que você coloca o dedo em cima de 2012 como um ponto de inflexão? Porque é um ano também de mudança na política do Estado do Rio de Janeiro. Nós vínhamos do governador Sérgio Cabral, passamos e vimos ele não se querendo reeleger,
o poder então repassado para o atual governador Pezão. O que se nota é que o estado do Rio de Janeiro já vinha crescendo a taxas sumamente baixas e justamente isso ocorre... Mesmo com o petróleo num preço razoável? Mesmo com o preço razoável e, sobretudo, com o descenso econômico e macroeconômico de 2011 em diante, através de Dilma Rousseff, realmente o despenhadeiro fica evidente. Agora, o Estado do Rio de Janeiro criou planos pela LOA, Lei Orçamentária Anual, perfeita e totalmente irrealistas, inconcebíveis para mentes honestas e sãs. Por exemplo? Por exemplo, magnificou o preço do petróleo, colocando-o a valores de 100 a 110 dólares o barril, implicando isso em receitas orçamentárias esperadas elevadíssimas, que com isso cobriam a despesa total do governo, coisa que não aconteceu, porque o preço de um petróleo não pode ser ajustado em orçamento pelo pico de máximo, e tem que ser uma média, ou um valor realista, que a gente vê e ouve através das agências de petróleo internacional. Como consequência, o Estado do Rio de Janeiro, não recebendo as receitas que de fato estimava, e com uma enorme quantidade de renúncias fiscais, tema muito delicado, sumamente discutível, ninguém tem exatamente os dados exatos, mas ao longo desses anos aos quais eu me refiro, temos pelo menos 29 bilhões de reais em renúncia fiscal, nota-se que a arrecadação tributária nesse período vai despencando, cai de 57 bilhões de reais em 2012 para inacreditavelmente baixos recursos próximos a 36 bilhões em 2016. Consequência. Quase a metade. Exato. Cria-se um gigantesco déficit público, né? É quando as receitas são menores de que as despesas, e aí então o Estado do Rio de Janeiro se endivida, toma operações de crédito maciças e pesadas de 5 bilhões, 7 bilhões, 800 milhões até no ano 15, e isso tudo acaba implicando em pagamento de juros em condições não estáveis para um Estado que está, obviamente, com isso combalido e que acaba criando, através de 18 medidas no ano 2016, um conjunto de pesos que cai e recai dramaticamente sobre os servidores públicos. Das 18 medidas, 9 são, na verdade, associadas a impactos salariais, tributários, previdenciários nos servidores públicos, o que é algo de inconcebível e não correto tecnicamente. A consequência está aí. Nós temos hoje um Estado estagnado, que perde empregos, e ao longo dos últimos 4 anos, nós perdemos 2.714.000 empregos, segundo o IBGE. Nós necessitamos recuperar a economia com uma nova reengenharia financeira, encontrando formas de evitar o aumento de imposto, porque parece que a curto prazo ele aumentaria a receita, mas isso não é verdade. Ele pode implicar no fechamento de empresas, em prejuízos que os empresários não aguentam. E uma economia pautada em serviços, como é o Estado do Rio de Janeiro, em grande parte, ele depende em 34% do seu PIB da economia do petróleo de Campos, da Petrobras e assim por diante. Mas ele tem efetivamente uma economia de 53% que é de pequenas empresas. Essas estão sofrendo demais e não têm suporte para tamanha quantidade de impostos. Consequência, necessitamos repensar a política fiscal tributária de desenvolvimento e de programação de crescimento do Estado do Rio de Janeiro. Ô Istvan Kasnar, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso Menorá na TV de hoje, com essa brilhante aula de economia e de Brasil e de Rio de Janeiro que você está nos oferecendo aqui. Eu queria te oferecer agora os nossos microfones e as nossas câmeras para que você fizesse suas considerações finais e se despedisse dos nossos telespectadores. Nós temos, Ronaldo, no Rio de Janeiro, mais do que um Estado, um exemplo para todo o Brasil. Nós necessitamos voltar a ver esse Estado moralizado, equalizado para, com estabilidade, voltar ao crescimento e desenvolvimento. O que está de fato faltando aqui é a boa política pública, são as práticas corretas, é um sistema de controladoria adequado, é um sistema financeiro que não é difícil de se fazer, também com novos acordos que alonguem essa dívida, para que a gente veja exatamente condições de retomada sem criar carga fiscal sobre o empresariado. Eu quero acreditar que o Brasil, assim como o Rio de Janeiro, melhorarão
e, evidentemente, o grande ponto está nas eleições do ano que vem. Quem vencer, que venha com um novo gás, criando novas esperanças e, sobretudo, fatos marcantes a favor da limpeza ética e da melhoria das estruturas fiscais tributárias do Brasil. Muito obrigado, Ronaldo, por esta grande oportunidade. Agradecido de coração. Quem agradece somos nós todos, os seus admiradores, meu querido. Nós que o entrevistamos, os espectadores que estão vendo e ouvindo tudo que você está dizendo, e sem dúvida nenhuma ganha o contribuinte que pode avaliar os passos que ele tem que dar daqui em diante. E a você, meu querido ouvinte e telespectador, muito obrigado mais uma vez. Menorá na TV entrando no ar na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.